Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Júlio e o assunto que vamos abordar é relacionado a grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá? Solta a vinheta. Então pessoal, qual é a ideia de trabalharmos com grandezas diretamente proporcionais? Olha só, duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando a razão entre elas é uma constante. Observa aqui do ladinho, olha só, eu tenho A sobre B igual a uma constante K. Se eu pego o denominador B e passo ele multiplicando, eu tenho que o A vai ser B vezes uma constante. Para não ficar tão abstrato, vamos trazer um exemplo prático. Olha só, o que acontece? Você tem ali um avião, certo? Viajando a uma velocidade constante de 500 km por hora. Tenta jogar isso numa razão. Significa o quê? 500 km por hora, que a cada uma hora ele percorre 500 km. Agora, tente imaginar a seguinte situação. Se passarmos de 500 km para 1000 km, né, o que nós temos que fazer para manter essa grandeza? Eu tenho lá 500 km em uma hora, agora eu tenho 1000 km logo em 2 horas. Perceba que a razão 1000 sobre 2 é igual a 500 sobre 1, que nos fornece a constante 500. Tudo bem? Essa é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza aumenta também. Então, agora para entendermos melhor o assunto, tá? Vamos até o quadro que faremos um exemplo. Então, pessoal, acompanhe o seguinte enunciado. Dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais a 2 e 7. Então, moçada, olha só, vamos acompanhar a resolução do exercício. O que ele fala pra gente? Que você vai dividir o número 45 em partes diretamente proporcionais a 2 e 7. Perceba que eu estou dividindo o 45 em duas partes, tudo bem? O que acontece? A primeira parte eu vou chamar de x, a segunda parte eu vou chamar de y. Só que tem um detalhezinho. O x, ele é diretamente proporcional a 2. Qual é a ideia disso? Que o x, ele vai ser o dobro de uma constante de proporção. Da mesma maneira que o y é diretamente proporcional a 7. Ou seja, o y vai ser 7 vezes uma constante de proporção. Lembre, nós estamos dividindo o 45 em duas partes. Significa que a soma dessas duas partes tem que dar 45. Qual que é o significado disso? Ó, o x, que é a primeira parte, mais o y, que é a segunda parte, os dois somados tem que resultar no 45, que foi o pedido dele, tudo bem? O que acontece aqui, ó, o meu x, ele é o dobro de uma constante, então eu substituo o x pelo dobro da constante, mais o y são 7 vezes a constante, então o y, 7 vezes a constante, isso resultando em 45. Observe uma coisa, olha só, 2 vezes a constante com 7 vezes a constante, isso resulta em 9 vezes a constante, que vai ser igual ao 45. O 9 multiplicando passa dividindo. A constante de proporcionalidade vai ser o 45 dividido por 9, ou seja, a nossa constante de proporcionalidade é 5. Só vamos tomar cuidado com uma coisa. Eu achei a constante de proporção, eu não achei os valores de x e y ainda, tudo bem? O que a gente faz ali, ó, vamos fazer uma divisãozinha aqui, só para não confundir. Olha só, o x ele é o dobro da minha constante. Como a minha constante é 5, o x ele vai ser igual a 2 vezes o 5, melhorar esse 5 aqui, que vai ser igual a 10. Tudo bem? O y são 7 vezes a constante. O y ele vale 7 vezes a constante que vale 5, que vai ser igual a 35. Observe o seguinte, o que nós temos aqui, ó? O x, ele vale 10, o y vale 35. Perceba que o 10 somado com o 35 resulta em 45. Tudo bem? Então, o que acontece? Peguei o 45, dividi em partes proporcionais a 2 e 7. Desenvolvimentozinho dele, resposta do exercício. Valeu? Vamos lá, pessoal. Mais um exemplo. Olha só. Muitas medidas podem ser tomadas em nossas casas visando a utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 watts consome 4,8 kW por hora.
Uma pessoa que toma 2 banhos diariamente, de 10 minutos cada, consumirá em 7 dias quantos quilowatts? Então, pessoal, olha só, acompanha a resolução da questão proposta. Ele fala no enunciado, né, que o chuveiro tem uma potência de 4.800 watts. O que acontece? Ele tem um consumo de 4,8 kWh. O que acontece? Vamos lembrar uma coisa? Se são 4,8 kWh, nós temos 4,8 kW em 1 hora. E aí começa a primeira parte da conversão. Porque no tempo, né, no enunciado, ele nos fornece o tempo em minutos. O que a gente vai fazer? 1 hora, ó, lembra lá, 1 hora, nós temos exatamente 60 minutos. Então a gente vai trabalhar com essa mudança aqui, a gente vai fazer essa mudança. Continuamos com 4,8 kW em 60 minutos. Lembre, ele diz que o tempo do banho é uma duração de 10 minutos, tudo bem? O que a gente vai fazer, ó? São 4,8 kW num tempo de 60 minutos. Portanto, nós vamos ter X kW no tempo de 10 minutos. Lembre, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, multiplicamos cruzado. O 4,8 multiplica o 10 e o 60 vai multiplicar o X. Olha só, o que acontece? O 60 vai multiplicar o X, isso vai ser igual ao 4,8 multiplicando 10. O que nós temos aqui, ó? 60x vai ser igual, lembre, 4,8 multiplicado por 10 é a mesma coisa que 48. O 60 multiplicando, passamos dividindo. O x ele vai ser igual a 48 dividido por 60. Vamos fazer o seguinte? Vamos para o rascunho e dar uma olhada? Vamos lá? Então, moçada, olha só. Nossa primeira divisão, né? Vamos detalhá-la para você com toda a calma do mundo. Eu tenho 48 dividido por 60. Perceba que não dá para fazer a divisão. O que acontece? Colocamos ali um zero e 0, tudo bem? O que acontece? Eu tenho que pensar no 480 e pensar no 60. Escolher um número que multiplicado por 60 chegue mais próximo de 480. Perceba que o 8 resolve. Por quê? Olha só, 8 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. Nós temos aqui uma divisão exata, tudo bem? Por isso que a nossa resposta chegou em 0,8. Joia? Então, moçada, olha só. Fazendo a divisão dos dois, nós encontramos que o x vai ser igual a 0,8, certinho? Só lembre, qual é a unidade do nosso x? Quilowatt. Então, 0,8 quilowatts. Daí, nós precisamos lembrar uma coisa importante do enunciado que ele falou, que a pessoa em questão no enunciado, tá? Ela toma 2 banhos por dia. Então, isso aqui eu consumo para 1 banho. O que a gente vai fazer? Como são 2 banhos, são 2 vezes o 0,8. Tá joia? Se são 2 vezes o 0,8, vamos recorrer ao rascunho de novo. Vamos lá? Então, moçada, nosso segundo rascunho, dá uma olhadinha. Eu tenho 0,8 multiplicado por 2. Vamos ver o que acontece? Pega o 2, multiplica por 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0 dá 0, mais o 1 de cima dá 1 aqui, ó. Lembrando, uma coisa importante, eu tenho uma vírgula e uma casa após a vírgula. Então eu mantenho essa uma casa após a vírgula, fico com o resultado de 1,6, tá joia? Volta lá. Então, o que acontece? Nós temos que o tempo, né, como ela toma 2 banhos por dia, ela tem um consumo diário de 1,6 kW. Ei, lembre, isso por dia. Nós temos uma outra informação do enunciado. O que acontece? Ele quer saber isso num consumo de 7 dias. Vamos lá? Então, para 7 dias, olha só, para 7 dias, o que nós temos? 7 vezes o 1,6, tá? Vamos recorrer ao rascunho de novo. Vamos lá? Então, gente, nosso terceiro rascunho, acompanha comigo. Eu tenho 1,6 multiplicado por 7. Vamos lá? 7 vezes 6, tabuadinha, 42, sobe 4. 7 vezes 1 dá 7, com 4, 11. Lembra lá? Eu tenho uma casa após a vírgula, eu mantenho uma casa após a vírgula.
e o nosso resultado é 11,2. Volta lá. Chegamos à conclusão que a resposta é de 11,2. Tudo bem? Valeu! Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.